Esta conferência Bem-vindos, será gravada agora. então bem-vindo a todos ao nosso webinar da Comissão Técnica de Mercado Financeiro e de Capitais, do IBEF. O IBEF é um instituto que tem décadas de existência, contam com mais de 1.000 associados, em grande parte profissionais do mercado financeiro, executivos da área de finanças e áreas correlatas. O IBEF conta com quatro comissões técnicas. O mercado financeiro de capitais é uma delas. Nós temos tesouraria e riscos, que a gente trabalha bastante em parceria entre as comissões, controladoria e tributos. Esses eventos é parte da agenda institucional do Instituto para promover o debate, disseminar a informação para ajudar aí os nossos profissionais no dia a dia, nos desafios que, no momento em que nós estamos vivendo, estão sendo todos colocados aí a liderança à prova dessa crise que vivemos aí, humanitária e de saúde, sem precedentes aí na nossa história, né? Hoje, o nosso painel ele tem o patrocínio da Deloitte, e nós teremos aqui o Robson, que ele é sócio da área de Financial Advisory, que vai falar uns minutinhos aqui conosco. Robson? Reinaldo, perdão. Reinaldo não está conosco? Alô? Alô? Sim? Rosângela, vocês me ouvem? Sim. Tá ótimo. Bom dia a todos. Reinaldo, sócio da área de Financial Advisory da Deloitte. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar um pouquinho com você sobre esse momento, como você colocou, bastante desafiador, aí, não só para as empresas brasileiras, para o Brasil, mas para o mundo como um todo, com essa pandemia. Eu acho que o tema é bastante oportuno hoje, falar de mercado de crédito, até porque esse é o tema que mais toca e aflige as empresas atualmente aqui no Brasil. Todos, eu acho que estão passando por um momento de forte necessidade de liquidez e forte busca por liquidez. Eu acho que a expressão cash is king nunca foi tão verdadeira e tão necessária como no momento atual. Muitas empresas estão revisitando seus fluxos de caixa, fazendo testes de stress a todo momento, para tentar identificar qual é o patamar de caixa e liquidez necessário para atravessar um período de crise aí na economia que, por enquanto, ainda está indefinido. A gente não tem uma visibilidade muito grande de quando as atividades vão ser retomadas e o cenário volta à normalidade. E o que a gente tem visto em muitos clientes na área de crédito é que alguns estão buscando crédito nas linhas que estão sendo disponibilizadas no mercado, notadamente, BNDES disponibilizou uma linha para grupos econômicos com faturamento até 300 milhões de reais, porém, esse capital ainda está, pelo que a gente tem visto, muito focado em empresas de grande porte, até porque tem um limite de 70 milhões por ano lá de financiamento, e nas médias e pequenas empresas, os recursos parecem que ainda estão bastante represados, seja por necessidades aí de certidões, INSS é uma delas, ou então pelo fato das próprias empresas estarem optando ainda por adotar medidas como redução de jornada, redução de salário e outras medidas para não aumentar o endividamento que elas já têm hoje. Mas o que eu acho que está acontecendo fortemente também com grandes empresas é que muitas delas estão captando para ter reserva de caixa, reserva de liquidez, mantendo os recursos aplicados no mercado financeiro. A gente tem visto várias operações de empresas grandes captando recursos do no mercado financeiro e mantendo esses recursos entesourados para reforço de liquidez por um período mais longo de crise, caso isso ocorra. Então, o crédito hoje, para as grandes empresas, para os grandes nomes, a gente tem visto que está fluindo, está acontecendo, até por uma questão de garantias.
Algumas instituições estão pedindo colaterais de 1 para 1, em termos de aplicações financeiras para conceder empréstimos, e aí a taxa, sim, de CDI mais 3%, 4% ao ano, mas em outros casos, nas empresas pequenas e médias, a dificuldade está sendo um pouquinho maior, os recursos ainda estão um pouco represados e está sendo difícil chegar na ponta. Acho que esses são os grandes desafios aí hoje do mercado de crédito. Quando a gente olha no conjunto, se a gente olhar grandes indicadores, se pegar concessões de créditos, o estoque de crédito, hoje o saldo de crédito no mercado, mesmo os níveis de inadimplência, a gente olhar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, a gente não vai ver, assim, até o momento, grandes oscilações. Os percentuais de inadimplência estão, na pessoa jurídica particularmente, estão relativamente estáveis aí na casa de 2,5%, de 2,15%. As concessões, no primeiro trimestre desse ano, com exceção do mês de março, que foi bastante atípico, saltou para mais de 200 bilhões aí no único mês, também estão em linha. E o estoque de crédito na pessoa jurídica se mantém na casa de 1,4, 1,5 trilhão. Mas o que eu acho que esses números talvez não reflitam é que muitos desses recursos estão canalizados para grandes operações, grandes que têm, como eu disse, mantido recursos em tesouraria, mantido recursos dentro do caixa, muito mais para um conforto de liquidez do que para uma necessidade imediata, né? E muitas operações hoje estão sendo focadas em rolagem e em alongamento de prazos, não necessariamente em dinheiro novo, né, para as empresas. Então, e naqueles que estão particularmente buscando dinheiro novo, particularmente pequenas e médias empresas, o custo, obviamente, tem sido um grande limitador e inibidor, muitas vezes, da captação. A gente tem visto casos em que o custo chega a 12%, 13% ao ano, que é um custo importante, né? Além do fato de garantias e avais aí estão sendo bastante demandados. Ou seja, não quero me estender mais, a gente tem bastante painelistas aqui com toda a propriedade para falar sobre o tema, mas eu acho que no segundo semestre a gente deve ter um cenário mais claro. Eu estou relativamente otimista numa retomada aí no terceiro, quarto trimestre desse ano, pelo que a gente tem ouvido dos clientes, só que, de fato, a preocupação hoje é a manutenção de balanço, é estrutura de capital, liquidez e capital de giro. Todos têm feito um esforço gigantesco em redução de CAPEX, em ajuste de OPEX e busca de capital de giro e liquidez, nas linhas que forem disponíveis. Bom, é basicamente isso que eu queria comentar. Agradecer mais uma vez a oportunidade e volto a palavra com a Rosângela para dar continuidade aí ao debate. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Reinaldo. Muito bem. Então, dando continuidade, né, porque o Reinaldo já fez aí, nos ajudou com esse panorama da crise que nós vivemos, que deflagrada por uma pandemia, tem um impacto direto na economia, pelas medidas que são aplicadas para a contenção do vírus, que deflagra uma recessão econômica. Felizmente, o nosso sistema financeiro, no ponto em que foi deflagrada a crise, está numa posição sólida, e a gente vai ter aqui especialistas falando no assunto, né? Nós já temos uma crise econômica, tudo que a gente não quer, e infelizmente algum ruído político também. A única coisa que nós não podemos ter, eu acho que no meio disso, uma crise financeira, que iria impactar a nossa capacidade como país de retomar a economia o mais rápido possível, seja lá o tempo que vai levar, que essa é uma das grandes perguntas, né? Qual é a duração dessa crise? Bem, mas o nosso painel aqui, a composição, ela é bastante diversa, visões complementares. A gente vai ter uma dinâmica de 2 blocos. Inicialmente, teremos aí os nossos painelistas fazendo suas apresentações iniciais, suas considerações.
E a gente vai começar de uma visão macro e vamos com o Roberto Troster, economista, que tem aí... Já começou? E depois a gente vai aí com visões mais específicas. Valeu, Por favor, eu peço que todos coloquem em mute o áudio e a gente vai liberar assim para o speaker do momento, né? Para a gente não ter ruídos. Então, vamos ter essa primeira apresentação, 40 minutos, e vamos ter metade aí do nosso painel para a interação. Mandem suas perguntas, eu pediria, por gentileza, para encaminhar, se possível, para a organização. Vocês têm ali a opção no chat para enviar as perguntas para a organização, e eu vou ajudar aqui no papel, fazendo a distribuição das questões. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Troster e em seguida, na medida em que a gente for evoluindo, vou fazendo as apresentações dos demais painelistas. Muito obrigada a todos os painelistas e os associados aqui, participantes, os não associados, sejam muito bem-vindos para a nossa discussão. Bom dia a todos. Estou tentando pôr a tela no ar. Enquanto eu ponho agora vai. Queria só... Está aparecendo a apresentação? Bom, eu queria só dizer uma coisa, né? Eu não acho que esse volta à normalidade, que o Reinaldo mencionou, vai existir. Quer dizer, acho que o Brasil, pré-26 de fevereiro e pós-coronavírus, vão ser dois países diferentes. E a segunda coisa, eu acho que a crise de 2008 foi uma crise financeira, assim como foi a crise de 29, quer dizer, você teve problemas em Nova York e afetou o setor não financeiro do mundo inteiro, que agora é o oposto. Nós estamos tendo uma crise no setor não financeiro que está afetando o setor financeiro, e se o governo não reagir rapidamente, nós vamos fazer com que essa crise vá para o setor financeiro. A economia já vinha devagar antes do coronavírus. Nós tivemos a recessão, 2017, 2018 eram anos esperados de uma recuperação mais forte, algo parecido com o que aconteceu em 2010, que a economia cresceu 7,5% depois da desaceleração de 2009, e nós não tivemos isso. A economia estava devagar e o ano passado ficou mais devagar ainda. O investimento continua muito baixo, quer dizer, a Bolsa subiu o ano passado, muito foram investidores brasileiros, diferentemente de outros ciclos, os estrangeiros estavam saindo do Brasil, você teve uma saída de investidores. Apesar do discurso do governo, tanto do governo Bolsonaro como do governo Temer, o consumo do governo aumentou, está mais alto que ao final do governo Dilma. Quer dizer, então, você tem um problema com isso, a questão do déficit. Se alguém leu o jornal hoje de manhã, vai ficar um pouco deprimido. O Bolsonaro acaba de dar mais 90 bilhões para aumentar os gastos públicos. Números redondos, a renda média de Brasília é R$80 mil por ano, desculpa. E a renda média do Brasil é 30 mil. Quer dizer, nós vamos continuar com um país assim, Brasília totalmente alienada do que está acontecendo. A dívida bruta do governo, discussões sobre a metodologia. Um grande mérito do governo Paulo Guedes é que conseguiu estabilizar, ou praticamente estabilizar, a dívida. Boa ajuda disso por conta de venda de algumas reservas, parte disso também por algumas medidas, juros mais baixos, mas agora vai dar um salto.
tem várias maneiras de medir a dívida bruta, mas mesmo assim, se estima que ela chegue a 100% do PIB. É um nível perigoso. E, em épocas passadas, você conseguia se livrar da dívida por conta de que você tinha inflação. Esse instrumento você não tem mais hoje em dia. Quer dizer, como quase toda a dívida está indexada, quer dizer, você corre risco de voltar a ter um plano Collor, uma coisa assim, se você não atuar rapidamente. Você tem o que fazer, você pode evitar o que pode acontecer, mas você tem que atuar de maneira mais rápida. Mais em específico, o produto potencial do Brasil é muito baixo, a capacidade do crescer do Brasil é muito baixa. A dificuldade em fazer negócios, a burocracia. Eu só dou um exemplo. Eu sou consultor e tenho que pagar 5 impostos diferentes, o ISS, que é municipal, e 4 federais. Note-se, para um só órgão, quer dizer, o governo federal, eu pago 4 impostos diferentes. Não faz sentido isso. Além disso, se eu sou autônomo, eu pago menos imposto do que se eu sou empregado. Então, você tem grandes distorções que podiam ser corrigidas rapidamente e você não atua nisso. Só dando um outro exemplo, está discutindo muito a independência do Banco Central. Acho bom, necessário, importante, mas não é urgente. Tem coisas mais urgentes, como, por exemplo, calibrar todas essas distorções tributárias, que é algo que só depende da Receita Federal. Nós também estamos, assim, com a inadimplência aumentando. Você vê que você já tem 63,8 milhões de cidadãos negativados. No universo, números redondos de 150 milhões, quer dizer que 2 em cada 5 estão negativados. Isso é um freio para se inserir. Vão ter dificuldades para alugar um imóvel, para pedir crédito, até para crédito comercial, vão ter dificuldades. Empresas negativadas, você tem 6,1 milhões de empresas. É um número grave, preocupa, você não sabe exatamente quantas empresas ativas você tem um total de 15 milhões, você estima que mais ou menos metade não está conseguindo pagar. Lembrando que negativadas é menor do que inadimplentes, que muitas vezes a empresa não paga e não negativam para não criar mais problemas ainda. Esse gráfico é interessante, especialmente pelo que o Reinaldo disse, ele falou que a inadimplência PJ está caindo. Está caindo no balanço dos bancos, mas não está caindo na sociedade. A linha de baixo é a porcentagem da carteira do Banco Central PJ que está negativado, então é percentual da carteira, e em cima são milhões de empresas. A inadimplência nos bancos, depois de um tempo, você vai tirando do balanço, ela fica fora do balanço, mas ela continua aí girando no sistema. E a grande pergunta que todos se fazem, que tipo de recuperação a gente vai ter? Um V, um U, um W, quer dizer, vamos voltar rápido, mais devagar, vamos voltar a ter algumas recaídas, ou vamos continuar andando devagar? E eu acho que é muito oportuno esse evento que a Rosângela está usando para a gente começar a discutir. Eu tenho a impressão, eu gosto dessa imagem, de que no mundo de GPS, às vezes estamos nos orientando com bússolas. O mundo mudou, o mundo é digital, muito da política econômica, das medidas adotadas, estão no mundo analógico. A gente tem que mudar e tem que mudar rapidamente. Eu deixo por aqui para ficar dentro dos meus 10 minutos e depois a gente continua na hora dos debates. Obrigado. Muito obrigada, Roberto. Bem, agora eu vou passar a palavra para o Cláudio Galina. Ele é diretor sênior e responsável pela área de FI e non-banking FI da FIT. Então, por favor, Cláudia, a palavra é sua. Obrigado. Vocês conseguem me escutar? Tá, legal. Não sei se já estou compartilhando a tela, vocês conseguem ver? Então, ok. Bom dia a todos. Obrigado
pelo convite, agradeço a Rosângela, ao IFEF. Meu nome é Cláudio Galino, sou responsável pela área de ações financeiras da FIT no Brasil e na América do Sul, né? É uma satisfação imensa aqui com vocês hoje, poder discutir sobre esse tema tão importante, né, e atual, que é a questão de coronavírus. E entrando um pouco aqui na apresentação que eu trouxe para vocês, basicamente, os bancos, eles continuam até agora bem resilientes, né? Aqui no gráfico à direita eu mostro um pouco para vocês dos ratings em escala nacional dos bancos que a FIT atribui, né? Então, a maioria fica dentro da categoria no mínimo de A aqui, que é são ratings bons, né? E a gente atribui rating basicamente para 70 instituições financeiras bancárias e não bancárias no Brasil, e cobre um pouco mais de 90% dos ativos totais, né, do sistema financeiro. Então, é uma boa cobertura. E só entrando um pouco para vocês aqui, a questão da metodologia, né, como é que a FIT analisa o rating dos bancos, né? Basicamente, de uma maneira bem simplificada, a gente atribui um rating para o banco no standalone, né, sempre, e um rating considerando suporte, seja esse suporte por parte do soberano ou um suporte institucional. Quando você tem, por exemplo, um banco estrangeiro que tem um suporte lá de fora. Aí a gente verifica esses dois ratings, o rating standalone e o rating de suporte. Qual que é o mais forte, né? Qual que é o maior? Desses dois é o rating final, um desses dois vai direcionar então o rating final, que é o Issuer Default Rating, que a gente chama, que é de fato o rating que vai ser utilizado pelo mercado, enfim, para as precificações de passivos dos bancos e tudo mais, certo? A questão que eu acho que o professor Trosser comentou aqui, né, sobre o Covid-19, quer dizer, o que a gente ouve realmente agora é a dúvida, a incerteza, insegurança. Esse é o principal ponto que a gente ouve, né? E o ponto, assim, agora é o seguinte: quão profundo vai ser a crise, né? E quanto tempo ela deve durar? Quer dizer, isso aqui é em função da criação da descoberta de uma vacina, do remédio, enfim, quanto tempo que isso vai continuar nos afetando? Em termos de recuperação de curva, nós não acreditamos assim numa recuperação em V ou em U, é um pouco difícil, né? Mas a gente acredita mais numa recuperação daquela curva da Nike, né? Que ela cai com força, né? Como símbolo da Nike, e depois ela vai recuperando gradualmente ao longo do tempo, tá? Aqui dentro da nossa metodologia, né? Eu acho que para dar um pouco mais de cor para vocês, quais são os principais pontos para a gente aqui que são hoje são mais importantes para os bancos, né? De fato, o ambiente operacional no qual os bancos operam hoje é o ponto que limita muito os ratings dos bancos, né? Então, o risco soberano é um input importante para os ratings, e a gente revisou, foi quinta-feira agora, do dia 5 agora, né? O outlook a perspectiva do rating do Brasil para negativo. Nós também revisamos o outlook, a perspectiva do setor financeiro brasileiro, né, do setor bancário brasileiro para negativo em março agora. A questão de qualidade de ativos é um ponto importante também e tem tido uma relevância grande nos nossos comitês. A gente percebe que a gente entra nessa crise, né, com uma taxa de juros mais baixa, que é realmente um ponto positivo. Isso permite uma capacidade de repagamento das empresas e das famílias maior, né? Mas, de qualquer maneira, agora, quer dizer, os bancos vão revisar todos os seus modelos, né? A gente tem visto o mercado trazer casos de estresse bastante interessantes, assim, por exemplo, eles estão considerando a despesa de provisão mais alta em torno de 50%, 60%, né, do que foi, e aqui a gente está fazendo um paralelo um pouco com 2015, 2016, né, quando as despesas de provisão foram mais altas, né. Isso aqui, definitivamente, quando você tem uma despesa de provisão mais alta, isso impacta necessariamente a rentabilidade dos bancos, que é o último ponto desse slide aqui, né? Então, a gente tem uma provisão para problemas mais altos para os bancos, e uma dificuldade maior em gerar negócios também, né? Principalmente negócios bons. Os principais gatilhos para os downgrades nossos, de fato, são, então, a questão do soberano, né? E o ambiente operacional, como eu falei. Os ratings também são impactados, principalmente os bancos federais, pela questão do soberano.
E os outros bancos menores, a qualidade de ativos e rentabilidade, a gente vai falar um pouquinho no próximo slide aqui. Os bancos estrangeiros dependem basicamente do suporte das matrizes, né? Entrando um pouco aqui no nosso breakdown, no nosso portfólio, eu não estou colocando, claro, todas as instituições aqui a 70, mas a gente tem uma boa parte delas. Os riscos mais elevados são necessariamente dos bancos que têm maiores concentrações. E aqui a gente está falando dos bancos que atuam com middle, com renda baixa, né, empréstimo à renda baixa, a questão de veículos também, de payroll lending. Esse grupo de banco que fica no payroll lending, ele tem algumas concentrações também, atua com mais intensidade em payroll, que é o consignado, né, mas ele tem algumas outras concentrações também. Os bancos de corporate aqui, o Daicoval, Alfa e ABC, são bancos que têm ratings mais altos e eles se comparam mais próximo de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil em termos de ratings, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas basicamente é isso. Em termos de risco, é difícil dizer, né, quais são os setores que não têm risco ou têm risco baixo hoje. Quer dizer, não existe risco baixo. O que a gente vê mais são riscos gerenciáveis, né? Eu acho que esse que é o principal ponto aqui. E desses riscos mais gerenciáveis aqui, então, de fato, a gente fica na parte de telecom, tecnologia, a parte de comida, bebida, enfim, healthcare, né? E farmácia, enfim. Esses seriam os riscos mais gerenciáveis, e eu acho que não vou entrar em detalhes dos maiores, que realmente linhas aéreas, óleo e gás, né, gasolina, petróleo, enfim. Em referência ao do Banco Central, basicamente, sem me estender muito aqui, a gente percebe que o preço do crédito foi um ponto que o Reinaldo levantou também. O preço do crédito, ele está muito em função também hoje dos modelos de risco de crédito dos bancos, né? Que, por sua vez, tem mudado muito constantemente. Então, a gente vê essa mudança todo dia acontecer, né? São modelos dinâmicos que capturam cada dia riscos diferentes aqui. Então, aí vai aquela questão, o preço do crédito, a garantia que o banco pede para conseguir esse empréstimo. De qualquer maneira, a gente viu um crescimento entre 16 de abril e 17 de março, um crescimento bastante interessante na carteira de crédito dos bancos, de 177 bilhões de reais. Quer dizer, é um volume bastante relevante para um mês só, se a gente considerar o estoque de crédito, que é de 3,4 trilhões de reais, né? Isso aqui era no final do ano. De qualquer maneira, a FIT entende como muito positivas as medidas do Banco Central, foram rápidas, a questão agora é, de fato, a implementação, né? Por exemplo, a distribuição do crédito, como que vai ser feito, né? São mais canais digitais, existe a possibilidade de usar os credit brokers, quer dizer, para distribuir isso. A gente já ouviu, inclusive, iniciativas com bancas de jornal e outras formas mais novas de distribuição de crédito que pode ser interessante. No primeiro momento, o Banco Central focou bastante em liquidez, né? E focou também no futuro, quer dizer, possibilitando mais os bancos constituírem menos reservas, liberar capital, o novo DPGE. E, terminando um pouco aqui, já caminhando para o final, um ponto importante para os bancos que a gente tem visto de risco é a questão da inadimplência. Mas a inadimplência não só na questão da capacidade de pagamento, e aqui a gente está falando de cash flow, geração de caixa, mas de propensão de pagar, né, de vontade de pagar. E eu acho que aqui entra muito aquelas questões, né? A empresa corporate tem os contratos dela, aquelas cláusulas de força maior. Será que o coronavírus é força maior? A gente vai levar isso para judicialização? Empresa pequena e média, olha, eu não quero, meu negócio quebrou, eu não vou mais pagar, ou então estou com uma dificuldade muito grande, não vou mais pagar. Quer dizer, esses são os riscos agora que são mais difíceis até de ser medidos do que simplesmente uma geração de caixa, né? Inflação, taxa de juros, quer dizer, ontem, inclusive, a gente teve a redução de novo da taxa de juros, né? Não são riscos tão relevantes, mas ficam no radar. Oportunidades para os bancos aqui que a gente percebe, efetivamente ser mais digital. Então, essa questão de contingência com trabalho remoto tem sido uma experiência positiva, isso a gente ouve em linhas gerais.
O mobile internet banking também tem funcionado muito bem, a gente pode explorar um pouco mais isso depois na nossa conversa. Em termos de despesa para os bancos, a gente vê muita renegociação de contrato com fornecedores, e a baixa da taxa de juros também permite que os bancos, primeiro, consigam reduzir o custo de captação, porque o principal custo para os grandes bancos, principalmente, são os depósitos, né? E conseguem também reduzir a inadimplência de certa forma, né? Ou calibrar melhor, vamos colocar assim, não reduzir, né? Nesse momento falar em reduzir a inadimplência é difícil, mas calibrar, porque a taxa de juros mais baixa permite uma capacidade de pagamento maior. E finalmente aqui, eu não vou me estender muito também, o que os bancos todos, o sistema financeiro tem aprendido com todas as crises que a gente tem passado, hiperinflação, greve de caminhoneiros, falta de combustível, enfim, tem sido muito bom para aprender, né? Os bancos aprenderam muito com isso. E aqui eu basicamente termino minha apresentação e eu vou retornar aqui para a Rosângela. Obrigado. Ótimo, muito obrigada, Cláudio. Então, aqui na sequência, nós teremos a apresentação do Claudenir Brito Pereira, ele é o CRO, diretor de riscos e compliance do BNDES. Então, muito obrigada, Claudenir, pelo seu tempo. Por favor, passo a palavra para você. Obrigado, Rosângela. Vou compartilhar a tela aqui. Não sei se vocês já conseguem ver. Agora sim. Vamos lá, então. Deixa agora que eu tenho que ver para passar aqui. Só um segundo. Bom, então, inicialmente, estão me ouvindo bem? Estou vendo aqui ok. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome do BNDES, a confiança e a oportunidade de participar do evento. Agradecer o convite da Rosângela, o convite do IBEF, e agradecer a todos os colegas pela divisão desse nosso tempo agora, para nos tratarmos de um tema que, como os painelistas anteriores disseram, é um tema de grande preocupação, de grande importância nesse momento que nós estamos vivendo agora. O BNDES, desde o início da crise essa que não é nossa, brasileira exclusivamente, é uma crise que nós conhecemos bem todo o início dela, como é que nós chegamos a esse momento que nós estamos vivendo agora, e como o próprio professor Troster disse, não é uma crise como nós estamos acostumados a viver ao longo da história, não é uma crise essencialmente financeira, nós estamos vivendo ainda uma crise de saúde, que na nossa visão tem feito com que o dinheiro não venha circulando, e naturalmente as empresas de todos os setores, em todos os setores, uns com mais impacto, outros com menos impacto, vêm sendo profundamente atingidos por essa dificuldade de circulação dos recursos. Mas, de qualquer forma, o meu objetivo aqui é apresentar em linhas bem gerais, para a gente atender o tempo do qual eu tenho disponível, o tempo ao qual eu tenho disponível, falar um pouco do posicionamento do BNDES para micros, pequenas e médias empresas e para grandes empresas também, o que o BNDES vem fazendo e pretende fazer ao longo dos próximos meses. Também foi bastante falado aqui, particularmente o Cláudio citou o momento de segurança que nós vivemos. Tudo depende, é claro, do tempo que nós passaremos por essa crise de saúde, depois o impacto dessa crise, como é que isso vai atingir efetivamente a economia, o tempo que a crise econômica vai levar depois, até a gente poder ter um mínimo de reestruturação, de estabilidade. Mas, desde o início, nós recebemos lá no BNDES uma orientação de governo para tratar primeiro os mais vulneráveis, então nós deveríamos buscar iniciativas que pudessem auxiliar aqueles mais vulneráveis, sem ser populista, mas, em outras palavras, colocar recurso, dinheiro direto na mão do cidadão que estava com dificuldade de manter suas rendas diárias, manter o seu emprego, o seu salário, aquele que não tem uma estabilidade para poder fazer um home office e trabalhar de casa. Então, essa foi uma primeira orientação. Em paralelo, que nós também pudéssemos combater a crise de saúde, de alguma forma, ajudar no combate à crise de saúde. Essa crise atinge diretamente a sociedade
E até para nós combatermos uma crise nesse nível, nós temos algumas peculiaridades que devem ser observadas. Por exemplo, materiais de saúde são bastante demandados hoje no mundo todo, materiais, equipamentos de proteção individual, e qualquer compra desse tipo, né, desse tipo de produto, se tem dado prioridade para aqueles clientes que fazem pagamentos à vista, pagamentos até antecipados. Então, seria essencial que a gente pudesse também atuar nesse sentido. E, por fim, uma terceira orientação, que seria dar suporte às grandes cadeias produtivas, um pouco diferente da forma como o BNDES historicamente vinha atuando, preocupado, tentando privilegiar internamente algumas grandes empresas, algumas empresas que pudessem se desenvolver e ser referências no mundo. Então, o objetivo agora seria dar suporte a grandes cadeias produtivas para, na ponta da linha, também privilegiar o emprego. No momento inicial, algumas iniciativas foram aprovadas, em torno de 55 bilhões, tudo em grandes números, com foco em micro, pequenas e médias empresas e pessoas físicas. Uma delas em relação à transferência de recursos PIS/PASEP para o FGTS, uma iniciativa de cerca de 20 bilhões, deve ser concluída no final de maio, aí é recurso direto para o trabalhador. 2 iniciativas de suspensão de pagamentos, que nós denominamos lá inicialmente de standstill, mas basicamente é suspensão de pagamentos, tanto para operações indiretas, aquelas que nós realizamos via agentes financeiros, sendo importante lembrarmos nesse momento que o BNDES não tem acesso, ou tem um acesso muito limitado na ponta, as médias e pequenas empresas. Então, nós não somos um banco de varejo, nós não temos capilaridade no país e temos alguma dificuldade para sermos canal direto com micro, pequenas e médias empresas. E o standstill para operações diretas, aquelas operações efetivamente tomadas junto ao BNDES diretamente, em torno de 15 bilhões também, suspensão de pagamento por alguns meses. E nesse momento ainda, um crédito emergencial para essas empresas pequenas e médias empresas, um valor que poderia chegar até 5 bilhões de reais. Hoje até agora nós temos efetivamente valores em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Lembrando também que esses valores são valores que são colocados, são valores que nós poderemos atingir, mas que também temos alguma dificuldade, nem todo esse recurso acaba sendo utilizado. Então, não é possível ou é muito difícil que a gente tenha 100% de adesão, e vocês e todos os senhores já têm exemplos disso, alguns colegas até já citaram, eventualmente, se eu não me engano, o Reinaldo até citou, a dificuldade do recurso efetivamente que é disponibilizado aqui chegar na ponta. É a necessidade de discussão que a gente vem fazendo ao longo dessas semanas, desses meses. Uma outra iniciativa também, essa bem direcionada também ao emprego do trabalhador, que seria transferência de recursos para financiamento, para poder sustentar a folha de pagamento em empresas com faturamento de 360 milhões, até de 360 mil a 10 milhões, para que nós pudéssemos manter empregos ao longo de 2 meses, inicialmente de 2 meses, que seriam aqueles 2 meses mais imediatos, mais difíceis. Esses recursos viriam 34 bilhões do Tesouro e 6 bilhões dos bancos. Os bancos que fizessem essa transferência diretamente para a conta do trabalhador, e a participação do BNDES aqui foi em relação à nossa tecnologia. Todo o uso da nossa tecnologia foi disponibilizado para a gente poder colocar em prática essa iniciativa. Dando sequência aqui, como eu citei, a tentativa de nós minimizarmos, de alguma forma, a crise de saúde. Foi criado um plano emergencial para o setor de saúde, financiamento de itens de saúde, como eu disse. Nós tínhamos uma demanda conhecida de 1,2 bi, esses valores podem chegar até 2 bilhões, mas sempre com a ideia de que, nesse momento específico, é até difícil você fazer uma compra de equipamentos de saúde, diversos equipamentos que a gente tem visto bastante sendo citados na imprensa, e é um momento bem difícil de fazer essa compra. É essencial que as empresas tenham esse recurso disponível. Na sequência, é uma atuação bem recente para algumas cadeias produtivas nesse primeiro momento, sendo feita por meio da sindicalização
de bancos, de grandes bancos. Há um comitê se reunindo constantemente para definirmos quais seriam os setores que deveriam ser, nesse primeiro momento, priorizados. O motivo da sindicalização dos bancos é porque, em vista da importância do momento e da importância da atuação do recurso público nesse momento, nós entendemos que essa decisão não poderia ficar restrita ao corpo de diretores, ao próprio governo, ao próprio governo. Está tendo um... Eu não sei se é interferência no meu áudio. Tem algum microfone aberto, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Mas a expectativa com essa sindicalização é que nós pudéssemos colher também, do lado privado, as prioridades dos setores que deveriam ser, ou que poderiam ser priorizados nesse momento, tendo em vista também o custo-benefício da utilização desses recursos. É sempre uma preocupação nós utilizarmos recursos disponíveis que não resolvessem a situação, e aí nós não tivéssemos no futuro espaço, fôlego para auxiliar o país na retomada, né? Num segundo momento, pós-crise de saúde, onde a crise financeira, no momento em que a crise financeira possa se mostrar mais clara. Hoje o nosso inimigo, por assim dizer, ainda está muito desconhecido, como já foi citado em alguns momentos aqui. E, além disso, a importância dessa sindicalização foi pela otimização dos recursos públicos, com a entrada de recursos públicos juntamente com recursos privados. A intenção do BNDES é que nós não entrássemos, que a gente não entre sozinho nessas operações maiores, essas operações para dar suporte às grandes cadeias produtivas, sem preocupação direta com uma outra empresa. E, além disso, o esforço fiscal também, como eu citei, sendo poupado para um segundo momento, para o momento da retomada. Algumas ações estão em implementação, então nós temos eu vou chamar assim de uma versão turbinada do FGI, o Fundo Garantidor para Investimentos, que já é um produto de prateleira do BNDES. É importante dizer que todas essas iniciativas ou já existiam ou já estavam em discussão, como, por exemplo, a utilização de FDICs. O que aconteceu foi que esse momento de crise fez com que essas ações fossem aceleradas. Hoje, internamente, nós temos uma necessidade muito grande por agilidade na tomada de decisão, para implementação, para colocação em prática de algumas iniciativas e também pela ação em si. Então, agilidade muito grande em decidir e colocar em prática. E, por isso, algumas ações que já vinham sendo discutidas ao longo dos últimos meses, com a mudança de diretoria, de conselho de administração, nós tivemos que acelerar para poder viver, passar por esse momento, ajudar o país a passar por esse momento de uma maneira mais eficiente. Então, o FGI emergencial, a intenção o foco nas pequenas e médias empresas, é um fundo garantidor que o BNDES já utiliza. A intenção é que os recursos para poder potencializar esse FGI venham do Tesouro Nacional, para que a gente possa efetivamente compartilhar risco entre bancos públicos e privados, na garantia para micro, pequenas e médias empresas. É uma preocupação nossa, uma preocupação grande em relação às MPMEs, um levantamento que eu não estou com a fonte aqui, mas pelo que eu percebi que foi Banco Central, apenas 15% dos créditos ativos no sistema financeiro estavam relacionados à MPME. Eu deixei de anotar aqui, infelizmente, a fonte aqui nas minhas anotações. E é importante citar também uma pesquisa do Sebrae bastante recente, dizendo que mais de 50% das MPMEs pesquisadas acreditavam que iam precisar de crédito para operar nesse momento. Então, bem mais de 50%. E desses 50%, ou melhor, do todo das pesquisadas, 30% chegaram a buscar crédito, mas apenas 11% conseguiram efetivamente concretizar o seu objetivo em conseguir crédito nesse momento. Então, o FGI vai ser uma potencialização dessa possibilidade de garantia. A instituição, a estruturação de fundos de crédito, de FDICs, está sendo divulgada hoje, exatamente hoje, pelo BNDES. Eu vi aqui que já está, inclusive, no valor, alguns executivos do banco citando, explicando como é que funciona. Então, nem vou me aprofundar muito nisso, porque hoje já deve ser bastante divulgado, mas, resumindo, vai ser feita uma chamada pública,
investimentos que deverão ser feitos em até 6 meses, devem chegar até 4 bilhões de reais, e a ideia é que a gente possa estruturar até 10 fundos voltados para a securitização de recebíveis. E, por fim, para encerrar aqui minha parte, acredito que eu tenho estourado 1 ou 2 minutos, pelo que eu já me desculpo, o match funding de saúde, que nós denominamos como salvando vidas. A expectativa, a nossa esperança é que seja o maior match funding da história do país. No próximo slide aqui eu coloco a situação atual já dele. A intenção do match funding é a seguinte: para cada real que for doado, seja por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, o BNDES entraria com mais R$1. Então, hoje nós temos 8.800.000 de doações de arrecadação. A intenção, a expectativa ou a esperança é que a gente chegue até 100 milhões. O BNDES entraria com até 50 milhões, desde que nós recebêssemos 50 milhões de doações. Objetivo desse match funding: aquisição de material, insumos e equipamentos de proteção individual para Santa Casas e hospitais filantrópicos, para aquelas pessoas que estão na linha de frente no combate à crise de saúde, que estão tendo hoje dificuldade de utilização desses materiais. São instituições que atendem basicamente pacientes do SUS. Então, hoje nós já entramos com 4.400.000, tendo em vista doações já recebidas no mesmo montante, de 4.400.000 reais. Era essa a minha breve apresentação. Mais uma vez, perdão pelo estouro do tempo aqui em alguns minutos, e permaneço à disposição. Muito obrigada, Claudenine, muito obrigada. Uma ótima apresentação. Agora eu passo a palavra para a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela é CRO também, mas do Bank of America. Então, por favor, Mona Lisa, a palavra é com você. Muito obrigada, Rosângela. Queria te agradecer pelo convite ao IDEF. É um prazer estar aqui com você, na presença do professor Prosper, do Cláudio, do Claudenir. Eu não vou fazer uma apresentação específica, mas vou usar vários ganchos aí da apresentação dos nossos colegas, né? Dando um pouquinho a perspectiva do ponto de vista dos bancos estrangeiros. Queria ressaltar aqui que essas opiniões refletem a minha opinião e não a do Bank of America, mas traçando um paralelo e começando com o gráfico do professor Prosper, onde ele explica a questão de investimentos em relação ao PIB, onde a gente vê esse ratio em torno de 15% no final ali de 16 e 2017, eu confesso também que, como economista, eu nunca havia visto uma taxa tão baixa de Brasil, que é cronicamente baixa, né? Essa taxa de investimento. Acho que o nosso auge foi 24%, 25% do PIB, chegando nesse patamar de 15%. Ou seja, a demanda realmente por crédito, daí nós estamos de novo falando das grandes corporações, estava bem baixa, né? Dados do Fed para o Brasil, agregando todo o cross-border de bancos americanos para o Brasil, se nós pegássemos um índice 2014 igual a 100, nesse mesmo período onde houve essa queda de investimentos em relação ao PIB, nós verificaríamos que essa disponibilidade de crédito dos bancos americanos ao Brasil, esse índice chega a 70%, ou seja, houve uma retração de 30% da oferta de crédito externo aqui no Brasil. Nos últimos anos, tem uma retomada, mas, de novo, né, comparando 2014 com agora, nós estamos ainda cerca de 15% a 20% abaixo desse patamar que foi 2014. Muito tem a ver também com a perda do grau de investimento pelo Brasil, que também está relacionado diretamente com a apresentação do professor Prosper, onde a gente vê
a mudança do patamar de dívida PIB do Brasil, que passa dos 55% na época de investment grade para os patamares atuais, em torno de 79% do PIB. Né? Um outro dado interessante que eu queria dividir aqui com vocês é o percentual que as contas que a gente chama de investidores estrangeiros, as 4373, detém da dívida pública em poder do público. Né? De novo, né, na época, em torno ali de 2000, começo da década de 2010 a 2015, essa média detida pelos investidores estrangeiros chegou até uns 20%, né, do total da dívida pública nas carteiras de investidores estrangeiros. E se olharmos dados recentes, ela chegou a cair 5 pontos, né, muito mais entre 15% e 16%, ou seja, também uma diminuição dos estrangeiros nesse espaço. Né? E, por último, né, a gente vê agora uma correção dos spreads. Né? Se nós pegarmos um indicador dos credit default swaps de Brasil, né, 5 anos, que seriam o benchmark, ele sai de um patamar de 90 basis points, chegando a 400, né, logo no final, no auge da crise de corona, ainda o mundo entrando nessa crise, e agora num patamar de 300, ou seja, nós estamos aí com um aumento imediato dos spreads de 200 basis points. Nada significativo nos períodos de Brasil de crise específica de mercados emergentes, mas substancial do ponto de vista de encarecimento. Os países, por sua vez, como vocês todos ressaltaram, todos vivem uma crise de saúde mundial e humanitária e se voltam também para os seus próprios mercados. Né? Um dado interessante também, na divulgação dos balanços de todo mundo, particularmente aqui dos americanos, não diferente do que está ocorrendo, nós já estamos vendo uma queda em lucros líquidos da ordem média de 45% a 50%, e isso corresponde com o ponto que o Cláudio falou, né, nas metodologias de provisionamento do crédito. Em particular, nesse primeiro trimestre, entra um novo padrão contábil, né, alinhado com o Basileia, que é o chamado o Current Expected Exposure Loss, que é um provisionamento com base na vida útil do crédito e não da inadimplência em si. Então, provisionando com base na perda esperada, ou seja, no through the cycle, e não somente quando ela ocorre. Né? Então, nesse primeiro trimestre, se eu pegar os bancos americanos, esse aumento de provisionamento, ele foi de 350%, né? Que obviamente coincide com a queda dos lucros líquidos. E olhando numa perspectiva histórica, esse aumento de provisionamento já é muito similar com o começo da crise financeira, com a grande diferença dessa vez que os bancos passaram
por um período pós-2008, incrementando as suas bases de capital e hoje, né, fazem esses provisionamentos, estão muito mais preparados na sua base de capital para absorver um choque dessa magnitude, né, que, como a gente tem observado, né, ele é um choque imediato, mas essa recuperação é a nossa grande incógnita, né, será em forma de U, de L, de W, do Nike, é difícil porque nós tivemos uma quebra de paradigma, né, dos comportamentos de crédito. Mas me chamou muito a atenção recentemente uma grande empresa aqui que contratou antropólogos, né, para projetar os seus produtos. Eu acho que uma notícia que saiu recentemente no Valor, ou seja, o que será, eu acho que a gente está numa situação, e eu concordo com o professor Tosser, né, que esses padrões o mundo vai mudar depois desse episódio, né? Os grandes padrões de consumo e portanto, né, de crédito que a gente conhece e que baseiam as nossas metodologias, eles com certeza vão mudar, né? Então, por hora, o que a gente observa dos bancos estrangeiros, obviamente tem uma concentração de volta às suas matrizes, né? O papel dos bancos estrangeiros aqui, ele vem via suporte, vamos dizer assim, indireto, né? Porque eles concentram nos relacionamentos ali nas suas matrizes, e as suas próprias matrizes distribuem para as subsidiárias multinacionais. Então, é isso também o que a gente vem observando do ponto de vista dos bancos estrangeiros. Eu vou acabar por aqui os meus comentários e voltar para você, Rosângela, para a gente falar um pouquinho sobre as perguntas e debater um pouco entre nós. Muito bem. Ótimo, muito obrigada, Mona Lisa. Bom, eu vou começar com uma pergunta. O Banco Central, ele estruturou uma série de medidas para colocar a liquidez, né, dar liquidez aos bancos, e também liberando exigências de capital para que pudessem continuar nas suas operações, novas concessões de crédito, e também pudesse trabalhar nas reestruturações inevitáveis de uma grande parte da carteira, certo? Agora, tem aí, sejam aspectos operacionais, sejam aspectos de riscos, nas modelagens, que cada instituição tem que passar pelos seus processos internos. Ora, do ponto de vista prático, como que vocês veem a oferta de crédito? Novas linhas, entendendo que os bancos, né, aí eu colocando da minha experiência e entendimento que os bancos têm o seu papel na essência, como intermediário, o papel de preservar os recursos dos depositantes, e como a gente viu depoimentos dos grandes CEOs dos bancos também no Brasil, com uma expectativa de que os bancos vão passar potencialmente os próximos 2 ou 3 anos tendo que dar suporte
para as pessoas e para as empresas nesse processo potencialmente de recuperação, né? Então, eu começaria com o Troster, que ele poderia comentar da perspectiva dele. Bom, boa pergunta, Rosângela. Primeira, 3 coisas, né? Primeiro, os bancos estão sólidos, quer dizer, os bancos estão emprestando pouco, eles têm capital, então a solvência, a solidez dos bancos não é um problema. Segundo, você tem que... O Brasil, os números redondos, ficou 10% mais pobre. Você tirou do PIB, que vai cair o PIB, tudo, você ficou mais pobre. A clientela dos bancos, você não sabe quem, porque 10% é a média. Alguns ficaram 50%, alguns 60%, outros, né? Indústria farmacêutica, serviços de delivery, ganharam até. Mas, na média, ficaram mais pobres. Então, mais pobres, mais incertos, né? Você não sabe quando que vai acabar, quando que vai ser a recuperação, como que vai ser. Tá. Então, esse é um problema. Segundo, quer dizer, uma coisa é o estoque e uma coisa é o fluxo. Uma coisa é quanto que as pessoas devem para o banco, quanto que eu devo para o Claudenir, né? Isso é o meu estoque. Agora, o que eu quero do Claudenir? Não só manter o estoque, mas como que ele me irrigue. Quer dizer, eu vou perder renda, eu preciso do sistema financeiro para retomar. Quer dizer, o foco está em renegociação, ótimo. Eu não vou à falência esse mês, mas eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar folha de salário, tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar os impostos, a máquina tem que rodar. Eu vou só dar um exemplo que eu acho que resume tudo, né? Como é que é a economia brasileira. Eu acho que em 99, eu vi uma matéria ontem na Folha no Estado de uma motorista de 99 que ganhava 1.300 por mês, por fim de semana, agora só está ganhando 300. O que acontece? Antes, quando ela ganhava 1.300, ela conseguia pagar o banco, de maneira a financiar o carro, que dava emprego para a fábrica, para a indústria de autopeças, dava emprego para os bancos, dava dinheiro para os depositantes. O dia que cai a renda, ela vai dar calote. Todo esse sistema de 99 faliu. Quer dizer, quem tem carro próprio continua, quem está devendo vai devolver o carro. A gente tem que atuar mais rapidamente, pensar como é que a gente resolve isso. Tentar, sabe, renovar seu empréstimo, postergar, vai fazer para ela uma dívida impagável. Em vez de ela quebrar agora, essa motorista vai quebrar daqui a 3 meses. Você tem que injetar recursos. E aí um ponto que a Mona Lisa mostrou muito bem, a 2682, para quem não sabe como você classifica operações de crédito, você classifica elas ou por risco ou por atrasos, o que for pior dos dois. O que acontece? Se você faz uma comparação da 2682 com as provisões efetivamente feitas, você nota que muitos bancos não fazem a classificação correta. Por quê? Quanto melhor você der o rating, menor a provisão, maior o lucro. Quer dizer, para mim, eu mesmo emprestando dinheiro, sabendo que o cidadão é ruim, mas eu ponho ele como A, eu vou melhorar meu lucro a curto prazo, vou melhorar meu bônus esse ano. Isso não é corrigido no Brasil. O que o Banco Central faz? Não, então agora eu vou liberar um pouquinho. Quer dizer, você não tem incentivo, nesse sentido não faz diferença. Liquidez, os bancos tinham muita, dá mais liquidez, não muda muita coisa. Capital, os bancos estão bem capitalizados, também não faz muita diferença. Agora, coisas importantes não são feitas. Tributação do crédito, agora aliviaram um pouco com o IOF. Mas o que acontece? Você paga PIS, COFINS, imposto de renda adicional, contigo. Quer dizer, então, de cada real, números redondos que entram nos bancos, quase metade vai em imposto. Quer dizer, então você muda coisas que não precisam ser mudadas e não mudam coisas que precisam ser mudadas. Eu acho que nós temos que mudar coisas que podem ser mudadas. 30 segundos mais.
A relação crédito-PIB de um país de renda alta como o Brasil é 118% do PIB, de acordo com o Banco Mundial. A do Brasil, de acordo com o Banco Central, é 47,5%. Quer dizer, nós temos espaço para o crédito crescer, nós temos tudo, mas continuamos com CDI, com tabelamentos, nada pessoal, mas continuamos dependendo de banco estatal, que é uma vergonha. Tem países como Japão e Estados Unidos que não tem isso, e consegue. É dinheiro barato para todo mundo sempre. Você continua com moeda remunerada. Se eu vou num banco e deposito dinheiro hoje, final do mês já tenho remuneração. Quer dizer, se o banco capta caro e paga juros, tem que prestar caro também. Quer dizer, você não precifica de acordo. Então, a gente tem que parar um pouquinho, e eu acho que nesse sentido muito oportuno do seminário, Rosângela, é começar a repensar o sistema. É isso. Tá bom. Quem gostaria de complementar? Não, eu posso complementar rapidinho, que eu acho que eu concordo com o que o professor Chaucer comentou aqui. O que a gente tem visto, essa pergunta, né? Quando que o crédito volta a crescer? Eu acho o seguinte, que o crédito está voltando a crescer, a verdade é essa, né? Mas o crédito de qualidade, qual que é o objetivo do crédito, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Você vai dar o crédito para sanear ou você vai dar o crédito para crescer? Porque o crédito está crescendo. A gente teve uma situação que as grandes empresas, logo quando no início da pandemia, elas correram para os bancos e, enfim, tomaram dinheiro, né? Uma coisa que a gente ouviu também outros dias, né? O crédito é caro. Não, caro é não ter o crédito hoje, né? Não ter a liquidez. Então, as empresas correram atrás, realmente, as maiores tiveram acesso a crédito. Depois de todas essas medidas, começa a se distribuir mais enfim, medidas para empresas pequenas e médias também. Agora, você tem essa situação do crédito mais caro, e a gente ouve muito se falar sobre isso, né? Mas, na verdade, é aquilo. O banco agora ele começa a tentar mensurar de uma maneira cada vez mais dinâmica, vamos dizer assim, a capacidade, não só a capacidade, mas a vontade também de repagamento. Eu acho que essa questão de você ocasionalmente levar para o aspecto legal no final do dia, olha, eu não vou pagar e deixa para frente. Ou então você tem uma outra situação também de risco para os bancos, que é o seguinte, olha, saiu uma lei e o banco tem que emprestar e ponto final, ou então ele vai ter necessariamente que enrolar esse crédito e ponto final, acabou. Quer dizer, isso é um risco legal também, que eu acho que, e a Ana-Lisa pode até falar um pouco também, o banco estrangeiro, quando ele olha esse tipo de situação, ele fica mais resistente, né? Quer dizer, não é só a crise, mas aí a interferência também do governo, talvez, nas decisões de crédito dos bancos. Eu acho que esses são pontos importantes também do ponto de vista dos bancos, além, claro, do que o professor falou com referência a imposto, que eu também acho que é alto. Uhum. Muito bem. Agora, uma outra na sequência, que mais o Banco Central poderia fazer, né? Inclusive tem uma discussão do Banco Central em emprestar, entrar direto emprestando para as empresas, se esse era um papel dele nesse momento. Como é que vocês veem essa atuação do Banco Central e o que mais ele poderia fazer? Eu, da minha perspectiva, que eu entendo que o primeiro Banco Central ele não pode emprestar sem garantias, né? Então, essa é uma premissa que o Banco Central tem que, da mesma forma como os bancos, sejam os privados ou os bancos públicos, pelo seu papel, vamos dizer, fiduciário, ele tem a obrigação de fazer exercer o seu papel fazendo uma operação acreditando que aquele recurso vai retornar, tá certo? Com toda a incerteza
que por si só a definição de risco de crédito traz consigo, mas no caso do Banco Central, tem essa premissa de ter a necessidade de ter garantias reais, né? Então, tem todo um debate se isso traz põe em risco aí uma questão moral, né? Obviamente do sistema, é um outro debate, dessa atuação maior, como tem, fora o Fed está comprando papéis de empresas, títulos de dívida corporativa. Essa é uma atuação que o Fed está tendo, e que é uma discussão que está acontecendo aqui no Brasil também, né? Não sei se Olha, Rosângela, deixa eu falar. Eu interrompi alguém? Deixa eu falar. Eu acho que uma coisa é comprar carteiras, é mexer no estoque, né? Que acontece? Todo mundo lembra da Lady Gresham, a má moeda expulsa a boa. Quer dizer, eu tenho 2 notas para dar de troco, eu sempre vou dar a mais velha. Se é para comprar carteiras no mercado, vou empurrar a inadimplência para o Banco Central. Empurrando para o Banco Central, quer dizer, quem vai pagar vamos ser todos nós. Vamos fazer o que os Estados Unidos fez em 2008. Os bancos quebraram, passaram o mico para o Tesouro Americano e a dívida pública americana disparou. Segundo, aquilo que a Mona Lisa falou, foi assim, ela tocou no nervo. Nos Estados Unidos, você precifica risco. Quando você precifica uma operação, né, você tem 5 elementos, os 5 Cs dos créditos, para quem é mais antigo lembra, que era capital, condições, né? Aqueles 5 Cs, e o último era colateral. Aqui no Brasil, a gente só trabalha com colateral, Rosângela. Quer dizer, o que o sistema bancário sempre pede? Não dá para executar garantia. Dá para executar garantia sim, você está executando ali na ação fiduciária, mas querem mais ainda, quer dizer, vamos começar a emprestar bem, a inadimplência é alta porque se empresta mal. O que você tem que obrigar é mudar por regras de precificação, por regras de classificação de operações, fazer o que é feito no resto do mundo. Quer dizer, nós estamos assim, o sistema está muito focado no curto prazo, operações por conta da época da inflação, e não fez a migração do sistema de moeda inflacionária para o sistema depois. O que tem que fazer? Mudar o jeito de fazer. Nesse caso de urgência, o que eu sugiro fazer? Desonerar o crédito, quer dizer, quanto mais alto forem os impostos, mais alto. Onerar aplicações, quer dizer, tira o peso de quem deve e dá para quem tem, para quem vive de juros. Segundo, faz com que você possa, por exemplo, deduzir as provisões em dobro ou em triplo. Por quê? Porque sem pôr dinheiro do governo, você tem um incentivo a emprestar mais. Quer dizer, tudo bem, eu arrisco mais, mas assim, você faz uma matriz nesse ambiente de retorno, de risco, mais conveniente. Então, tem o que pode ser feito. A questão é que essa questão que eu critiquei no Reinaldo, vamos voltar à normalidade, é só um susto. Não é, é uma crise grave. Esse aumento do crédito que a gente teve em março, que saiu na nota de abril, foi muito por efeito câmbio. Quer dizer, mais da metade do aumento foi na efeito câmbio nas carteiras, isso fez o saldo de crédito estourar. Não foram mais concessões. Você vê que o grosso foram ACCs, financiamento de exportação, quer dizer, renovação de ACC por conta do câmbio mais alto. Bom, mas a posição dos bancos públicos, ela, felizmente, também pela atuação dos últimos anos, colocou os bancos públicos numa posição de uma liquidez maior,
hoje, tá certo, Claudenir? Então, como é que vocês avaliam a atuação do BNDES, que eu tenho visto tem sido, aliás, tanto o Banco Central quanto o BNDES têm sido muito ágeis, né? Caixa Econômica Federal também teve um papel muito importante no Corona Voucher, tem os entraves operacionais, afinal de contas, o tamanho são quase 40 milhões de pessoas para serem atendidas, tá certo? Mas a agilidade está sendo colocado, o senso de urgência e também o posicionamento em termos de liquidez, toda a mudança de governança também dos últimos tempos e da missão. Agora, Claudenir, então, conta para a gente um pouco dessa perspectiva sua que vive aí dentro do BNDES, é parte da diretoria executiva. Quais são essas perspectivas? Deixa eu fazer, então, uma introdução muito rápida, só complementando o que os colegas já citaram. Hoje a gente realmente não tem uma crise, não vislumbra uma crise de liquidez, pelo menos no nosso caso especificamente. Nós temos, inclusive, uma carteira de crédito bastante robusta, bastante sólida, mas os recursos são limitados, né? Então, se nós não captarmos, a gente vai ter aquele recurso que a gente vai ter que utilizar da melhor forma possível, vai ter que priorizar. E é interessante nós nos lembrarmos, como já foi citado diversas vezes também, que a gente hoje não vive uma crise essencialmente econômica. Nós já passamos por várias crises econômicas ao longo da nossa história, passamos por uma crise de confiança recente, pós-operação Lava Jato, mas hoje nós não temos esse padrão de crise. Então, é uma situação que tem mudado toda hora. A gente vive hoje uma crise de incerteza. As primeiras medidas que o governo tomou, que nós vimos tomando, elas visam essencialmente proteger o emprego das pessoas, proteger o cidadão, proteger as empresas, mas a gente vai ter um momento posterior, que a expectativa é que se comece a partir de agosto, expectativa, porque, como eu disse, a gente está tendo mudanças o tempo todo, e o cidadão não tem tempo, né? Ele não pode esperar, como você citou, Rosângela, esperar muito, a gente precisa agir rápido. Os bancos estão tendo que agir, os bancos públicos estão tendo que agir de uma maneira muito rápida e, eventualmente, tem tido que utilizar outros procedimentos, outros fluxos de operações para poder fazer com que o recurso chegue na ponta da forma mais rápida possível. Isso, é claro que tem um impacto direto na nossa governança interna, para todos terem uma ideia. A operação que eu citei em relação à folha de pagamento, desde a concepção inicial até o efetivo primeiro desembolso, foram 12 dias. 12 dias de concepção de uma operação num banco público é um tempo muito, muito curto, extremamente curto. Nós estamos conseguindo isso por meio da utilização de alguns squads multidisciplinares, a gente tem conseguido fazer com que as decisões sejam tomadas de forma muito rápida, mas nós temos uma preocupação muito grande com o momento posterior. Então, nós precisamos ter alguma segurança de que no futuro, quando a gente possa ajudar mais o país na retomada, a gente tenha recursos disponíveis para isso. Eu acho que até como eu citei no início da nossa apresentação, nós disponibilizamos, Rosângela e colegas, nós disponibilizamos uma série de operações com foco nas empresas pequenas e médias, como eu já citei. Nós temos em discussão ainda uma série de novas operações. Hoje saiu uma de FDICs, nós temos ainda a possibilidade de chamar alguns fundos de investimentos em participações mais à frente. Temos discutido crédito indireto corporativo, né? créditos âncora, uma série de medidas que a gente pode ainda vir a tomar, mas para isso a gente precisa ter algum caixa, a gente precisa ter algum conforto de que a gente vai poder ajudar. A governança do banco vem mudando, ela só vem mudando para melhor na nossa visão, né? Particularmente mudanças no conselho, mudança na diretoria, e isso não prejudica em nada essa necessidade de agilidade que a gente tem tido. Muito pelo contrário. Nós, como banco público, sabemos que daqui a 5 anos, os gestores, nós seremos cobrados sobre as ações que nós estamos tomando hoje, em 2020, já numa outra situação. Aqueles que olharem para trás, tanto a opinião pública, a sociedade, quanto os órgãos de controle, vão
vão estar numa nova situação e vão nos cobrar com base nessa nova situação. É por isso que hoje, o que nós temos feito em relação à governança, para poder nos proteger o BNDES dessa cobrança no futuro, é tentar formalizar o máximo possível o racional dessa tomada de decisão ágil e também medir o resultado daquelas justificativas que a gente está dizendo que são justificativas para a tomada dessas decisões, como, por exemplo, preservar emprego, preservar a cadeia produtiva e assim por diante. Eu acho que eu tive que falei um pouco rápido para tentar não tomar muito tempo, Rosângela, mas eu espero que eu tenha... Não, perfeito. Pergunta, tá? Não, tá ótimo. Eu queria continuar com você, mais uma pergunta, aproveitando só, na atuação do BNDES, para tentar, né, aumentar ainda o alcance para as micro e pequenas empresas, e em linha com a alteração que veio do Conselho Monetário Nacional, permitindo às fintechs uma atuação maior, emitindo cartões de crédito e também sendo um agente repassador do BNDES, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente a atuação do BNDES nesse processo de transformação e atuação em conjunto com as fintechs. Boa pergunta, inclusive porque hoje, como eu disse, nós anunciamos, já consta nos jornais, o início da estruturação de alguns FDICs. Eu acredito que a participação dos fintechs seja bem efetiva nesse momento. Acredito que haja espaço para isso, é a nossa expectativa, porque em relação ao crédito direto, ou melhor, ao crédito indireto na ponta, via fintechs, nós teríamos que avaliar uma forma interna de fazer um credenciamento um pouco mais rápido e talvez flexibilizando a nossa metodologia, por meio de uma nova metodologia para classificação de risco e disponibilização de limite para as instituições financeiras. Em vista do que todos nós sabemos, as fintechs têm uma história bem mais recente, talvez tenham dificuldade ali de apresentar balanços de muitos anos. Então, se nós nos colocarmos as fintechs na mesma posição das demais instituições, para a gente fazer análise de crédito delas, colocar um note delas da forma como nós utilizamos para as demais instituições, eu acredito que a gente tem um pouco mais de dificuldade para dar um valor maior para que elas possam chegar na ponta. Mas a gente reconhece imensamente a importância delas, particularmente na capilarização do crédito, como eu citei também no início, nós somos um banco de atacado, nós somos um banco de varejo, e a possibilidade de utilização das fintechs seria muito eficiente para a gente poder chegar na ponta. Mas a gente tem essas dificuldades naturais com relação a essa atuação conjunta, e eu acredito que o produto que foi disponibilizado hoje, foi divulgado hoje, os novos FDIC, a elaboração desses fundos, possa nos auxiliar bastante na superação desse desafio. Muito bem. Obrigada, Claudenir. Agora, Mona Lisa, indo aqui transitando aqui na jornada das pequenas e indo para as maiores empresas, a atuação, onde está a atuação, né, a tendência da atuação dos bancos estrangeiros, que atuam em grande parte com as subsidiárias das empresas que atuam aqui no Brasil, empresas que potencialmente têm a necessidade, têm exposições em dólar. Essa escalada do dólar ou a necessidade de linhas, disponibilidade de linhas em dólar, o que significa todo esse aumento, a depreciação da moeda, potencialmente para o balanço das empresas, como é que você, né, o apetite, disponibilidade de recursos das linhas externas para o Brasil, você comentou um pouco sobre isso e de nível de preço. Eu queria que a gente está caminhando aqui infelizmente, para o fechamento do nosso painel, então eu já estou transitando para a gente tentar fechar aí com algumas considerações finais. Oi, Rosana. Sim, eu acho que
de novo, né, o papel dos bancos estrangeiros no país, nessa situação de crise. É óbvio que você tem a fase aguda da crise, que é o que a gente está comentando, como a gente faz o recurso chegar mais rápido na ponta, né, da necessidade, mas acho que isso, o que a gente está vivendo hoje e depois também essa volta da volatilidade aqui, e o que você comentou do movimento de câmbio, um papel que naturalmente os bancos estrangeiros têm atuado e estão bem posicionados para atuar no Brasil como hedge providers aqui no mercado local, né? Talvez não tanto na questão do financiamento, pelas questões que eu te falei, todos eles voltando nos seus mercados e atuando, talvez indiretamente, né? Atuando com as matrizes e as matrizes nas subsidiárias, mas do ponto de vista dos bancos internacionais com subsidiárias aqui, eu acho que eles retomam este papel de hedge provider, né? Fazendo a ponta de contraparte aqui para adequação desses hedges e a volta da volatilidade no câmbio. Agora, a gente tem que estar mais inserido num contexto de contratos que né, facilitem e melhorem essa questão da precificação, né? Por exemplo, no Brasil, aqui se fala, eu quero empréstimos de longo prazo, mas não tem covenants, não tem covenants de crédito nos bilaterais. Os contratos derivativos é difícil de ter cláusulas do que a gente chama de credit support annex. Então, eu acho que a gente tem que se inserir nesse contexto, né? E eu acho que os bancos estrangeiros naturalmente vão ter uma atuação importante como hedge provider, talvez não tanto no financiamento, porque não são bancos de varejo aqui, mas sim vão ter uma atuação importante na questão de hedge provider. E no médio prazo, né, depois que a gente sair dessa fase aguda da crise, eu acho que todos nós, né, desenvolvendo o mercado de capitais locais, né? Voltando ao ponto do tópico, para ajudar a gente precificar corretamente os ativos. A gente já havia visto um boom, né? Eu estava olhando os números de CPFs na B3, né? Mesmo depois da crise, eles continuam subindo. Então, esse foi muito mais para o mercado acionário, né? Para os IPOs, mas eu acho que do ponto de vista do crédito em si, o mercado de capitais tem que voltar a ter um papel atuante aqui em mercado secundário, né? Que hoje, com a diminuição das taxas de juros, eu acho que esse mercado é um mercado que já tinha crescido e eu acho que vai crescer cada vez mais e vai nos ajudar na precificação desses créditos e vai ajudar isso fluir melhor sem ter necessariamente, né, você tocou o ponto do Banco Central atuando e comprando carteira. Se a gente tivesse né, nesse momento, pelo menos um mercado secundário de crédito mais atuante, eu acho que facilitaria imensamente
esse é um mercado sempre que se fala do futuro aqui no Brasil, né? A gente estava começando a ver, especialmente no ano passado, na emissão de debêntures, de colocação de debêntures, e eu gostaria de ver esse mercado secundário cada vez mais, primário e secundário cada vez mais atuante, né? Eu acho que é extremamente complementar, tanto dos bancos públicos, dos bancos privados e dos bancos estrangeiros, né? Ter o mercado de capitais interno, né, funcionando na sua plenitude. E eu acho que a gente pode retomar depois, né, passando essa fase aguda, né, da crise. É fundamental que a gente continue desenvolvendo mercado de capitais local, tanto de crédito quanto, né, para a IPO. A estrutura de capital, nível de endividamento das empresas, a proporção de capital e dívida de terceiros é algo que a gente pode imaginar que a tendência é ter uma nova composição, né? Uma participação Exato. talvez maior na parte de capital do que de dívida. Essa equação de custo do dinheiro, né, e custo do crédito também, por tudo que a gente já falou até o momento, de estoque e das consequências que virão pela frente para ter que para lidar com esse estoque para o horizonte próximo aí. Agora tem uma pergunta, vou tentar fechar aqui com duas perguntas, colocando para o Cláudio e para o Troster comentar, e se a Mona Lisa e o Claudenir também quiser fazer alguma outra colocação. Vimos ontem uma nova redução da taxa Selic. A pergunta bem pragmática. A redução no custo do crédito, que perspectiva pode-se ter em relação à redução no custo do crédito na ponta final? E a outra pergunta, todas as medidas aí que o Banco Central, o Tesouro Nacional tem tomado, e a gente entende também que o movimento do mundo, tá certo? É uma crise global, os bancos centrais têm cifras de trilhões de liquidez sendo colocados na economia para manter essa roda girando, mas a necessidade também de manter o controle da dívida pública. Eu sei que eu estou colocando as duas questões aqui para que realmente a gente já está avançando um pouquinho no nosso tempo, mas eram as duas questões que a gente tinha aqui para serem comentadas, né? Acho que essa preocupação em relação ao crescimento da dívida pública, de um lado, e de outro, a questão do custo do crédito na ponta final. Quais são as perspectivas de vocês em relação a esses dois temas? Claudenir first. Primeiro você, Claudenir. Eu acho que era o Cláudio. Pode ser o Cláudio. Desculpa, Cláudio, então você, desculpa. Não tem problema, imagina. Bom, com referência ao custo do crédito em relação à queda da Selic, Rosângela, que você pergunta, né? Essa questão é assim, por mais que... essa é uma pergunta que a gente também leva para os bancos, né? Por mais que você tenha uma queda da taxa Selic, qual que é a dinâmica
de que impacto isso tem na economia real, né, no primeiro momento. Do ponto de vista dos bancos, eu acho que tem aquela questão do custo do crédito. O custo do crédito ele é vinculado diretamente com a questão da inadimplência. Então, se você tem uma expectativa de maior inadimplência, é mais difícil que qualquer queda na taxa de juros, ela seja repassada diretamente para o consumidor final do crédito, né? Agora, a gente tem percebido, e já foi anunciado, né? Eu acho que 2 grandes bancos, se não me engano, foi o Bradesco e Itaú, se eu não me engano, né? Posso estar pecando por errar aqui, mas 2 bancos já anunciaram que terão redução de taxa de juros final, né? A gente precisa ver o seguinte: você reduz a taxa de juros, mas muitas pessoas chegam e falam assim, mas eu não estou sentindo a taxa de juros reduzindo, porque quando eu chego lá para tomar, eu não consigo. E eu acho que isso aqui é vinculado muito com o que a Mona Lisa e o professor Trosser falaram sobre a classificação do crédito também, né? Então, assim, é natural que o banco vai fazer uma análise da empresa. E aí tem uma série de situações. A empresa foi uma empresa que tem um histórico de repagamento adequado, né, com um determinado banco, como é que ela está junto com a central de risco, por exemplo, também, como é que os birôs de crédito, enfim, como é que ela, a questão de documentação também, isso é muito importante, né? Então tem uma série de fatores que são analisados pelo banco na hora dela. Então não é só porque você tem uma redução da taxa de juros que necessariamente eu vou chegar lá e vou tomar o dinheiro mais barato. Então não é isso. Então tem muita coisa, né? Ainda mais nessa questão de pandemia, como eu coloquei anteriormente, os bancos têm muita preocupação também com esse risco de judicialização disso em algum determinado momento. Não é só a capacidade de geração de fluxo de caixa. Você pode modelar perfeitamente a geração de fluxo de caixa de uma empresa, mas depois, se a empresa não tem a vontade de repagar, então é isso. Só para ilustrar um pouco, os nossos modelos de análise, eles têm a análise objetiva e subjetiva, né? Então, quando a gente fala de suporte, por exemplo, até nessa parte, a gente analisa essas duas partes, a vontade e a capacidade, né? De vir suporte de fora, ou então do soberano pagar, ou então do próprio banco. A definição do rating é essa, né? Capacidade e vontade. Então, eu acho que entra um pouco isso, por isso que a gente não tem a relação não é tão direta assim. Mas outra questão, não quero me alongar muito também, sobre o crescimento da dívida, né? Eu não entro muito na parte de soberano aqui, porque não é a minha área específica, mas a gente alterou a perspectiva do rating do Brasil para negativo, né? A gente tinha duplo B- estável, ficou negativo. A boa notícia é que não foi um downgrade de fato, isso daqui foi uma mudança de perspectiva, né? Por mais que o mercado às vezes possa entender diferente, de fato você tem a questão das reformas, que existe uma expectativa com referência a isso, e talvez uma dúvida com referência à continuidade delas, né? A questão da pandemia é muito importante também. Agora, a parte positiva, eu acho que é a dívida pública, na verdade, grande parte da dívida pública é uma dívida doméstica, uma dívida em reais, né, em moeda local. A parte em moeda estrangeira, na verdade, ela é pequena. E um outro ponto positivo também é o saldo de reservas que a gente tem, que é bastante robusto, bastante grande, né? Agora, essa dinâmica ela deve se alterar da dívida em relação ao PIB, de qualquer maneira, existe essa expectativa, e isso está embutido também na nota agora do Brasil com essa perspectiva negativa. Professor, acho que... Bom, eu gostei do que você falou, eu só complementaria. Então, respondendo, sobre o crédito, se baixar para 3, para 2, para 1, para 0, não faz muita diferença. Eu só vou dar um número. Se você faz uma operação, né, de graça, né? A Mona Lisa decide me emprestar dinheiro, não ganha nada. Depositante não cobra nada, banco trabalha de graça, tudo grátis. Só de IOF vai me dar 7,8% ao ano. Se for uma operação de um mês, mas pegar 2 meses, a taxa já dá maior. Só de IOF. Quer dizer, aí a taxa sobe para 10. Dependendo do prazo, aumenta. Quer dizer, é uma coisa assim, para explicar para gringo como funciona o sistema, é um negócio assim, você fala e eles acham que você está fantasiando às vezes, e não está. O mundo inteiro, quer dizer, muito simples. Para funcionar um sistema financeiro, o que acontece? Você empresta dinheiro,
A pessoa toma o dinheiro, aplica no negócio e depois tem que ter um rendimento superior ao custo do dinheiro. Aqui, o que o Brasil faz? Em vez de, aumenta o custo do dinheiro, tributa crédito, IOF, põe os créditos tributários, põe uma série de coisas. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir também essa questão da Mona Lisa, quer dizer, nos Estados Unidos, você precifica risco de crédito. Aqui sempre a demanda é inelástica. Cheque especial a 300%, quer dizer, os bons pagam pelos ruins. Então, temos que pensar em mudar o crédito. Se não pensar nisso, mais uma vez. Voltando para o segundo ponto, juro mais baixo, custo de carregar a dívida pública mais baixo. Muito bom. Mas hoje mesmo o governo tomou 90 bilhões de reais, quer dizer, mais da metade do que é seu déficit público esse ano, só de aumento para funcionário público que pode ter. Quer dizer, então, cada vez mais o Brasil inteiro. Isso me lembra muito Versalhes. Luís XIII não gostava dos protestos, não sei o quê, mudou a capital para Versalhes, né? Todo mundo conhece a história de como terminou a vida do neto dele. Nós estamos, assim, num país que temos que começar a pensar mais racionalmente. Quando que vai acabar a crise? Quando a gente acordar e ver, pô, tem capacidade ociosa, tem desemprego, tem capacidade empresarial, tem recursos naturais, tem tudo para crescer. Falta um bom capitão no navio. Um bom comandante, desculpa, no navio. Uhum. Bom, vamos, em respeito ao tempo aí de todos, a gente já avançou até aí alguns tantos minutos, peço desculpas, acho que nos desempolgamos aqui, mas muito obrigada pela participação de todos, a gente poderia ficar, de fato, horas debatendo esse assunto, acho que tem aí o que o professor Troster nos trouxe aí como um último comentário, uma das últimas considerações. Infelizmente, ainda a gente tem que lidar com aspectos aí políticos, decisões que vão na contramão do que a nossa sociedade aqui precisa. Há que se ter muita cautela, conservadorismo, por outro lado, então, já a posição dos bancos, ela de extrema relevância para a gente poder ultrapassar essa crise, e o conservadorismo vem fazer aí um contraponto até essa postura para algumas atitudes políticas inadequadas que a gente vê, mas a postura resiliente do nosso sistema financeiro é o que vai fazer, historicamente tem sido um grande diferencial para o Brasil, e eu acredito que é o que vai nos ajudar a ultrapassar aí essa fase dos próximos anos, que realmente vai ser bastante difícil, né? O que a gente já está vivendo e que vai continuar, mas a gente tem que tomar as melhores decisões a cada dia com as informações que a gente tem, a todo momento elas mudam. Veio até uma outra questão aqui, que os economistas e os financistas também precisam entender de saúde, tá certo? Agora, entender quando é que vem a vacina, quando é que vem uma parte da solução do problema que está ligada à medicina, né? Mas esse é o mundo que a gente vive hoje. Mas aí, de novo, obrigada pela participação de todos e um bom dia para vocês. Obrigada. Um abraço. Bom dia, obrigado. Obrigada. Tchau. Bom dia. Tchau.